Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Que eu baixei aqui uns volumes aí para... Cadê minha luz? Boa tarde, professora. Tudo bem, Pedro? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Muita prova, muita coisa para fazer nesse remoto ou tá mais folgado essa semana? Ixi, tá pior porque tem mais coisa para fazer agora? Mas e a próxima semana, tá mais tranquilo? Sim, tá terminando as provas, entendi. É porque eu imagino que, como todo mundo contou, tipo, um terço para cada prova, né? Deve ter coincidido todo mundo o mesmo período. Não, eu tô perguntando se a próxima semana tá melhor, porque a próxima semana eu vou dar um trabalhinho a vocês. Né, Érica? Não tem semana tranquila, não. Que é o Laboratório 3, né? Está programado para ser a próxima semana. Ele vai ser nos moldes desse Laboratório 2, tá? É um projetinho em circuito CA. O circuito em si é mais simples, vai ser um filtro, né? Até amanhã eu coloco, eu estou só vendo ainda os detalhes, mas amanhã eu coloco no CIGA. Tá? Aí mesmo esquema, vocês vão ter uma semana para fazer, até a próxima sexta-feira, 19 horas, tá certo? A nota do Lab 2, eu pedi para os monitores entregarem no máximo até essa semana. Então, eu acredito que eles me entreguem até amanhã ou sábado. Então, no fim de semana, vocês já devem ter essa nota do Lab 2, tá certo? Eu vou até cobrá-los. A mais da metade já corrigiu, mas nem todo mundo. Eu só boto a nota quando todo mundo corrige, tá certo? Mas tá perto. Certo? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então, eu vou projetar aqui o nosso lab, tá? O nosso roteiro dessa aula de hoje. Tá aqui. Tá aí, né? Certo? Então, vou começar, então, o roteiro dessa aula, né? Como eu falei para vocês, essa aula 2, ela é meio que um passo a mais, né, no sentido da gente conseguir resolver os circuitos, né, alimentados por tensão e corrente alternada. Na aula passada, a gente viu só uma revisão, assim, de sinal senoidal, inseriu o conceito de fasor, né, que é como a gente vai tratar, mas o conceito em si pode ser novo, mas o jeito que a gente lida com ele, vocês já fazem isso há algum tempo, né, que é a mesma forma que a gente lida com os vetores. Então, se a gente vai somar, multiplicar expressões, né, na forma vetorial, é a mesma forma que a gente vai fazer, a mesma manipulação matemática que a gente vai fazer para, no caso de ser fasor, tá? É só ter clara essa questão do que é vetor e do que é fasor, né? Por exemplo, a gente vai ver hoje, impedância é um vetor. Por quê? Porque ela não varia com o tempo, ela tem módulo, né, direção e sentido, mas ela não varia com o tempo. Já o fasor, ela tem a mesma notação, né, módulo, direção e sentido, só que eu consigo pegar a expressão do fasor e transformar numa onda senoidal, tá? Numa expressão lá em função de cosseno, de seno. Então, tem que estar clara essa diferença, né, do que é fasor e do que não é, tá? Então, você se perguntar, a tensão varia com o tempo, senoidalmente? Sim, então pode ser escrita como um fasor. A potência varia senoidalmente? Sim, varia também, né? No caso monofásico, então pode ser escrito como um fasor. Então, se variar, se aquela variável, né, ela se comportar ao longo do tempo de forma senoidal, a gente pode sim tratar ela como um fasor. Se ela for estática no tempo, né, for um valor e pronto, um módulo e pronto, uma fase pronto, que é o caso da impedância, aí ela não é um fasor, é só um vetor, tá certo? Espero que isso fique claro aí para vocês. Bom, falando aqui um pouquinho de impedância, né, assim, já deu para perceber que a gente estudou resistência, né, viu a lei de Ohm, que V igual a RI, só que a impedância, ela faz a mesma coisa da resistência, ou seja, ela impõe a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Mas então, qual a diferença? É como se a impedância é
o geral. E a gente estudou até aqui a resistência, só que é um caso particular. Quando eu trato um elemento como sendo só uma resistência, eu estou dizendo que aquela impedância tem reatância zero, né? Ou seja, ela não tem essa parte imaginária. Então, os dois, tanto impedância como resistência, na verdade, elas são a mesma coisa, considerando que a resistência compõe a impedância. Então, as características da impedância são também as características da resistência, quando a gente não tem a parte imaginária, né, que é a parte reativa, tá certo? Então, tem que estar isso claro. A gente vai tratar, né, porque eu estou enfatizando isso, porque tudo que a gente fez até agora com resistência, série, paralelo, divisor de tensão, aquela conversão de fontes que a gente considerava uma fonte de tensão em série com resistor, converter para uma fonte de corrente em paralelo com resistor, tudo que a gente fazia com resistência, a gente vai continuar fazendo, só que agora com impedância, que é o caso mais completo, mais geral, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho uma fonte de tensão em série com uma impedância, eu posso, sim, fazer uma conversão para uma fonte de corrente em paralelo com essa impedância, tá? Então, tudo que a gente fazia com resistência, a gente vai continuar fazendo agora, só que com impedância, tá certo? Tá claro até aí? Tem nada no chat. Então, vamos lá. Aqui, eu fiz um vídeo, ficou até um pouco longo, mas porque eu botei 2 exemplos, né, assim, sobre o conceito e tal, botei um texto aqui para tentar ajudar um pouquinho aí no entendimento aí da impedância, e eu queria ver com vocês o que é que vocês acharam, se ficou tudo claro sobre o conteúdo em si, a teoria. Alguém teve alguma dúvida, não entendeu alguma passagem? O que é que vocês me dizem aí? Esse silêncio quer dizer que sim? Maria Vitória, está tudo certo. Só porque às vezes eu posso ter falado alguma coisa que vocês não entenderam bem, né? Deu para entender tudo direitinho no vídeo, né? Então, que bom. Né? Eu tento realmente nos vídeos, como eu não vou estar lá, assim, para tirar dúvida na hora, ser o mais claro possível, assim, detalhar o máximo possível, né? Também tem que ter um contraponto, né? Assim, também não deixar o vídeo muito longo, né? Eu tento fazer isso, né? Então, a ideia realmente é que vocês entendam o assunto, né? Pelo menos para começar. E a partir do momento que os exercícios vão ficando mais complicados, assim, vocês terem uma fonte, por isso também que eu boto os extras, boto um texto para vocês recorrerem, que quando vocês sentirem dificuldade, aquilo não ficou bem claro, então essa parte aqui não estava lá no vídeo, então vocês recorrem a esse material para poder desenrolar, tá certo? Ou então guarda aqui para aula síncrona que a gente resolve. Então tá, então vamos, material ok, então vamos lá. Aqui já tem os exercícios, né? Esse primeiro, né, deixa eu ver o que eu pedi aqui. Sobre um determinado elemento, tem sua tensão senoidal, uma corrente senoidal, tal. Aí eu quero saber qual é a frequência angular, qual é a frequência em hertz, tensão de pico, corrente de pico e defasagem entre a onda de tensão e corrente. Com essas características, dava para a gente saber que elemento era, né? Aí eu pergunto a vocês, alguém teve alguma dificuldade? Alguém não entendeu? Olá, Márcia, por que o tu não fez esse roteiro, pelo amor de Deus? Porque, assim, esses primeiros, assim, estão bem simples, né? Assim, justamente porque é um assunto novo, para vocês irem devagarzinho, é importante que você faça. Então, olha, quem não fez o roteiro, tente fazer, de preferência até esse fim de semana, porque vocês já precisam desse conteúdo para fazer o laboratório, tá? O laboratório também vão ser 3 pontos, né? E vocês vão ter uma semana para fazer. Só que se vocês ainda não estudaram o assunto, vai ficar complicado para conseguir fazer o roteiro em tempo, tá? Lembra que tem que fazer o vídeo, vai ser exatamente igual, né? A diferença é só que eu quero tipo um relatóriozinho. Eu vou pedir. Pronto, tá certo então. Você faz no fim de semana. Eu vou pedir para você, vai ter tipo um relatório, porque eu peço para vocês projetam um circuito lá, o circuito só tem 3 elementos, é bem simples. A questão é a análise, é isso que me importa. Então, com essa aula de hoje, só sobre impedância, vocês têm condição de fazer, tá? Com essa relação da frequência, que eu vou chamar a atenção mais na frente. Mas, esqueci o que eu ia falar. Lembro já. Enfim, vou voltar para o roteiro, quando eu lembrar eu falo. Sim, então, nessa primeira questão, alguém não conseguiu fazer? Alguém teve alguma dificuldade? Professora, eu tive só uma dificuldade de
te responder essa parte do final que fala de qual elemento se trata que seria a defasagem, né? Certo, isso. Tá, eu vou abrir minha mesa aqui, tá? Eu não vou ouvir vocês só um instantinho, que eu vou ter que desligar o áudio aqui do computador para ligar o do celular, só um minuto. Pronto, vocês me ouvem? Ok. Ó, deixa eu abrir aqui no roteiro. Então, eu não vou dar exatamente a resposta aqui, mas eu vou dizer, né, o que está lá no vídeo, que é o que direciona para vocês conseguirem fazer, tá? Bom, no vídeo lá, a coisa mais importante dessa aula ficou a relação entre que é a relação entre as tensões e as correntes em um determinado elemento. Então, quando a gente tinha o resistor, né, que eu fazia circular uma corrente I, né, que surgia essa polarização de tensão aqui nesse resistor, a gente viu que a impedância resistiva, né, que vai ser V sobre I, é o próprio R, tá? Já quando a gente tinha um indutor, que eu fazia circular essa mesma corrente, lembrando que as correntes e as tensões são senoidais, né, claro. Eu vou induzir uma tensão V também, só que quem é essa impedância indutiva? Ela passa a ser J ômega L, tá? Essa explicação toda está lá no vídeo, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa impedância, ela sendo J ômega L, se a gente desenhar isso aqui, lembrando que a impedância é V sobre I, né? Isso em todos os casos, aqui também é V sobre I. Então, né, os fasores. Então, só prestando atenção aqui vou fazer logo do capacitor, né? Depois eu faço geral. Mais e menos V, e aqui o capacitor. Então, quem é a impedância capacitiva? Ou menos J, ou aliás, J sobre ômega C. Deu um branco agora. Ou é 1 sobre J ômega C, ou é menos J sobre ômega C, tá? Aqui tanto faz, porque o J é raiz de menos 1, se a gente racionalizar, né, como é uma raiz, ela vem aqui para cima, fica negativa, tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui, tá? Só para comparar. Tá? Tanto faz, né? Mas eu vou pegar essa daqui. E essa daqui eu vou pegar a minha impedância indutiva. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho... Aqui também é V sobre I, né? Lembrando que é V sobre I. Se eu tenho que o Z é V sobre I, o que acontece? Se eu lembrar que o V é um fasor, um I é um fasor, então eu posso escrever a tensão como sendo um valor máximo, fase, θV, certo? Dividido pelo fasor de corrente, que eu vou dizer que é um valor máximo de corrente, com a fase θI. Então, se eu quiser escrever a impedância na forma vetorial, certo? Quem vai ser o módulo da impedância Z? Aqui é uma divisão de fasores. Como é que eu faço essa divisão? Eu não vou dividir os módulos, então o módulo de Z vai ficar VM sobre IM, tá? Valor máximo sobre valor máximo. E quem vai ser a fase dessa impedância Z? Quem me diz? Eu não estou vendo o chat, tá? Só para ver se vocês estão acompanhando. Quem seria o ângulo dessa impedância Z aqui? Partindo aqui dos fasores de tensão e corrente. Seria a diferença deles. Exatamente. Vai ficar θV menos θI. Então, ó, aqui já dá para ter uma ideia que o quê? Sempre a impedância vai me dar uma noção, aliás, vai me dar o valor exato da defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente sobre essa impedância, tá? Eu não posso falar do resto do circuito, mas nessa impedância, a defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente vai ser justamente o ângulo dessa impedância. Isso sempre tá um monte de coisa bem amarradinha que mais na frente, né, aos poucos vocês vão vendo melhor. Mas então, o que eu estou querendo dizer? Sempre a minha referência é considerando a onda de tensão positiva, porque é ela quem aparece no numerador. E a onda de corrente sendo o denominador. Tá? Ou seja, vai aparecer sempre negativa. Então, quer dizer o quê? No caso da impedância indutiva, tá? Quem é essa impedância indutiva? Quem é o módulo dela? Genérico aqui nessa minha expressão. Quem me diz qual é o módulo dessa impedância indutiva aqui?
Ninguém? Vamos, eu sei que alguém sabe. Me digam aí, quem é o módulo dessa impedância aqui? Literal mesmo, né? Nada? Mas vocês sabem que... Vocês conseguem enxergar que isso aqui é um número complexo, sim ou não? Deixa eu abrir lá o chat, ver se alguém está falando lá. Jair disse que sim. Alguém não enxerga esse ZL como um número complexo, não consegue perceber, isso é importante, porque senão vocês não vão conseguir fazer nada daqui para frente. Certo. Então, se vocês enxergam esse ZL como um número complexo, quem é o módulo? Pense no número complexo como um vetor. Quem é o módulo de ZL? Eu não acredito que a uma altura dessa vocês estão tímidos. Não acredito. Não é por isso ou porque vocês não sabem. Eu preciso saber, minha gente. Eu não estou vendo vocês para ver as caras assim de dúvida, de... Cara de desespero, professor. Como é? Mais ou menos. Sério, vocês não estão respondendo porque vocês não sabem porque não estão afim. Se for porque não estão afim, não tem problema. Eu passo para frente, mas se for porque não sabem, é importante. Pronto, Maria Vitória, vamos... O módulo não é só botar isso aí ao quadrado, não? Porque, tipo, essa parte aí que a senhora fez o quadrado, né, o Y, aí não é só fazer o quadrado e tirar a raiz, já que a gente não tem a parte real, que é o X? Isso, dá quanto esse módulo? Dá ele mesmo, sendo positivo. Dá só o ômega L, tá vendo como vocês sabem? Ó, se eu vou só desenhar, eu vou desenhar primeiro aqui, depois eu desenho o Fazul. Quando eu tenho um vetor, né, sei lá, V é igual a mais JB, né? Se eu tenho só a parte real, o vetor vai ficar aqui, eu só tenho A. Se eu tenho só a parte imaginária, o vetor vai ficar aqui. Se esse vetor, sei lá, for só, se V for menos JB, ele vai ficar onde? Porque a parte real eu marco aqui, né? Só que nesse caso é zero, então eu não vou ter parte real. Só que ele é menos JB, quer dizer o quê? Que o menos quer dizer que ele está no eixo X, no eixo Y, né? Só que menos está para baixo. Certo? Então, ó, quando eu venho aqui para ZL, o módulo dele vai ser ômega L, tá? Considerando só ZL. E quem é a fase de ZL? Eu quero representar ele aqui como módulo e fase. O módulo a gente já viu que é ômega L. Quem é a fase? Quantos graus eu tenho de botar esse fasor aqui, esse vetor ZL aqui? Tem que botar entre 0 e 90? Por que entre? Porque para ser possível tem que ficar no primeiro quadrante? Não, certo. Mas, por exemplo, você diz assim, tipo 30 graus? Sim, 30, 45, 60. Pronto. Que aí vai ficar aí nessa primeira. Vamos supor que ele seja 30. Quais os valores que eu ia substituir aqui para dar 30 graus? Lembre que ZL só tem parte imaginária. É o seno do ângulo? Eu vou apagar para a gente refazer, senão a gente não vai andar. Só um minutinho. Olha só, se eu tenho um número complexo U, que é A, mais JB, certo? Eu tenho V, que é só A, e tenho X, que é JB, e tenho Y, que é menos JB. Eu quero desenhar esses 4 vetores aqui. Certo? Onde é que o vetor U vai estar? Ele vai ter... Vamos supor que A e B é tudo positivo, tá? O A, vou marcar aqui A. O B, vou marcar aqui, por exemplo, né? Então, aqui eu vou ter o meu U, certo? A parte real é A e a parte imaginária é B. Se o meu vetor V só tem a parte real, onde é que eu vou representar ele?
Ele vai estar exatamente aqui, ó. V vai ter só a parte real. Certo? Não tem parte imaginária. Aqui é como se fosse mais J zero, né? Esse eixo aqui é zero, não tem nada. O vetor X, ele é JB. Ou seja, ele não tem parte real. É como se fosse aqui mais zero a parte real. Então, a parte real é zero. E a parte imaginária vai ser B. Ou seja, ele vai estar exatamente aqui. Esse em preto aqui é o meu vetor X. Tá? E onde é que vai estar o meu vetor Y? A parte real também é zero. E a parte imaginária dele é menos B. Ou seja, ele vai estar para cá. Aqui é menos B. E aqui, então, seria meu vetor Y. Ficou claro? Como eu represento esses vetores, esses números complexos no gráfico? Ou alguém não entendeu alguma parte? Certo. Agora vamos voltar para o nosso caso lá. Eu tenho que o meu ZL é J ômega L. Onde é que eu vou representar esse ZL aqui? O ZL, primeiro, o módulo dele, a gente já viu que é ômega L, e a fase dele vai ser quantos graus? Zero? Não. Se eu quiser, vamos pensar diferente então, para ver se fica mais claro. Eu vou querer passar esse vetor ZL para módulo e fase, não vetor, né? Quem vai ser o módulo dele? A gente já viu que é J ômega L. E quem é a fase dele? Quantos graus? Oh, desculpe, eu que fui besteira aqui. O módulo é ômega L. Quem é a fase dele? Muito bem, Lamartson. Dá 90 graus. Esse vetor, não número complexo, onde A mais JB, o A é zero, eu só tenho JB, quem é o B? Ômega L. Então, ó, esse vetor ZL vai estar aqui. Por quê? O ângulo dele é 90 graus, eu só tenho J, eu não tenho parte real, certo? Se ele fosse, que é o caso do capacitor, o capacitor é menos J sobre ômega C. Quando o J está no denominador, eu posso entender como sendo um atraso, tá? De 90 graus, mas botando assim fica mais claro. Quem é o módulo 16? Quem me diz? O módulo 16. 1 sobre WC. Exatamente. O módulo 16, se eu quiser passar aqui para módulo e fase, deixa eu botar mais para cá, para não. O módulo é 1 sobre ômega C. E quem é a fase? 16. É por causa que o J, ele já disse que o ângulo é 90, aí no caso, como é menos J, seria menos 90, não é isso? Exatamente, perfeito. Certo? Então, ó, o meu ZC vai ficar aqui, ó. Né? O módulo é 1 sobre ômega C e a fase é menos 90. Certo? Alguém não entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida ainda? Certo? Bom, aí voltando à questão, né? A questão da defasagem lá. A gente sabe, então, vou até apaguei, mas eu vou até usar. O ZL, né? Lembrando que o Z é V sobre I, né? Que vai dar VM sobre IM, fase θV menos θI, né? Que a gente fez na outra, um pouquinho atrás. O ZL, a gente já viu que é o ômega L, fase 90 graus. E o ZC é ômega L, fase menos 90 graus. Se eu até botar o ZR, ele é R, a fase do ZR é quanto? Alguém saberia dizer? Muito bem, Érico, 0 graus, tá? A fase do ZR. Ele só tem parte real, não tem parte imaginária. Então, ele só está no eixo real. Bom, aqui, olha só, a impedância, eu sei que é V sobre I, ou seja, o ângulo da impedância é a onda de tensão menos a onda de corrente. Lembrando que eu sempre vou tomar como referência a tensão sendo positiva e a corrente sendo negativa. Então, meu ZL, eu sei que o θV menos θI é 90 graus, ou seja, o ângulo da tensão
menos o ângulo da corrente é 90 graus. Aí eu quero saber quem é que está atrasado em relação ao outro. A tensão está atrasada da corrente ou a corrente está atrasada da tensão? Quem consegue enxergar para me dizer? No caso, a tensão estaria atrasada. Vamos ver, vou desenhar para a gente ver. Olha só. Eu estou dizendo, eu vou pegar, vamos supor que está o ângulo da tensão, certo? Vou chamar aqui de θv, aqui é minha tensão, tá? Minha tensão e o θv. Eu estou dizendo aqui que quando eu tenho uma indutância, que quando eu faço o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, vai dar 90 graus. Então, quem é que está atrasado em relação a quem? Corrente está atrasada. Pois é, se por um acaso eu puser, ó, se eu pegar a minha corrente e botar aqui, eu vou até dar números aqui, deixa eu só desenhar isso mais. Digamos que aqui está a minha tensão, e digamos que ela tem uma fase 30 graus. E a minha corrente, vamos supor que ela esteja aqui e adiantada, né? Esse é o sentido positivo. E esse ângulo aqui seja, vou botar 70 graus, o da corrente. Quando eu fizer θv menos θi, quanto é que vai dar esse ângulo? Quando eu for calcular aqui esse ângulo da impedância, que é θv menos θi, quanto é que vai dar esse ângulo aqui para essa situação, onde o V tem um ângulo 30 e o I tem um ângulo 70? Érico tá certo, vai dar menos 40. Ou seja, nesse caso aqui, quem é o ângulo maior? O I. Então, o I está na frente da tensão. Nessa situação, o V está atrasado da corrente. Tá? Por quê? Porque o ângulo deu negativo. A minha referência não é o θv, o ângulo da tensão. Quando eu faço o ângulo da tensão, que é 30, menos o ângulo da corrente, que é 70, eu vou ter menos 40. Então, nesse caso aqui, a corrente está adiantada em relação à tensão. Aí, voltando aqui para a minha indutância. Se esse ângulo é 90 graus, e eu sei que 90 graus é θv menos θi, para a indutância, a corrente está adiantada ou está atrasada? Isso mesmo, Lamartson. Se por um acaso deu positivo esse ângulo, né, quer dizer que o ângulo da tensão é maior do que o da corrente. Então, a tensão está na frente, a corrente está atrasada. O contrário para o capacitor. Eu sei que o ângulo dessa defasagem para o capacitor é menos 90. Então, se isso aqui deu negativo, quer dizer o quê? Que o ângulo da corrente é maior do que o da tensão, para dar negativo, né? Senão não tem como dar negativo. Se o ângulo da corrente é maior, quer dizer que ele está na frente, que a corrente está na frente. E com isso eu sei que a corrente está adiantada em relação à tensão. Isso é uma característica dos circuitos indutivos e capacitivos. Então, para um circuito indutivo, a corrente sempre vai estar atrasada. E para um circuito capacitivo, a corrente sempre vai estar adiantada, tá? Claro que para dar 90 e menos 90 exatamente, é só quando eu tenho só resistor ou só o capacitor. Mas acontece que quando a gente for somar com as resistências, fazer um agrupamento de impedâncias, isso pode dar um ângulo diferente. Então, como é que eu sei se a carga vai prevalecer indutiva ou se vai prevalecer capacitiva? Aí é onde está o gráfico que eu mostro lá no vídeo, tá? Se o ângulo cair aqui no primeiro quadrante, né? Então, eu sei que eu tenho uma carga indutiva, tá? Se o ângulo cair aqui no quarto quadrante, eu sei que a minha carga é capacitiva, certo? Então, quando eu fizer o arranjo, né? Somar as impedâncias, isso pode dar, né? Uma carga indutiva ou uma carga capacitiva. Se der no eixo X, né, se for zero esse ângulo, aí eu sei que meu circuito é predominantemente resistivo, tá? Mas, de novo, né, se eu tiver só um indutor, esse ângulo eu já sei que é 90. Se eu tiver só um capacitor, eu já sei que é menos 90. Ele pode variar quando eu faço o agrupamento com outros elementos, com outro resistor, até mesmo indutor com capacitor. Tem um que diga assim, seja mais forte do que o outro, né, que vai prevalecer e vai fazer com que aquele trecho ou aquela parte que eu estou analisando seja predominantemente indutivo ou predominantemente capacitivo, tá? Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida ainda em relação a isso?
Nada. Então, eu esqueci que foi... Acho que foi Paulo, né, que não ficou claro de qual elemento se trata. Então, só olhando aqui, ó, eu sei que a tensão VS tem fase menos 30 e a corrente S tem fase 60. Então, que elemento é esse aqui? Me digam aí. A tensão tem fase menos 30 e a corrente tem fase 60. Então, qual é a defasagem? Isso se caracteriza por que elemento, essa defasagem aí? Capacitivo, não é isso? Ó, nesse caso aqui, ó, todo mundo está vendo, a tensão ela vai estar atrasada da corrente. Então, se a corrente está adiantada, né, quando eu fizer θV menos θI, vai dar um valor aqui, ó, nesse quadrante. Nesse caso aqui, como é um capacitor puro, né, vou ter aqui, ó, vai dar exatamente o menos 90 graus essa diferença, né? Então, o Paulo está certo, é um capacitor, certo? Algo mais nessa questão? Agora eu entendi sobre de que elemento se trata, que no caso era para olhar Pelo ângulo. pelo ângulo. Isso, exatamente. Doutora, tem uma coisa que eu fiz, que foi até pelo livro, por causa que na resposta tinha dado menos 90. Certo. Aí eu tinha olhado aqui numa tabela do livro, Hum. ângulos de seno, e quando os ângulos são de seno, eu tinha que colocar φ menos 90, no caso da tensão, e no caso da corrente seria θ menos 90. E no caso seria os ângulos dele menos o 90. Não, mas isso é quando você quer fazer migração de seno para cosseno, de cosseno para seno. Não sei de cabeça agora qual das duas, entendeu? Mas aqui, ó, eu posso comparar porque os dois são seno. Não importa, assim, para um sinal no tempo, imagine a tensão na sua tomada. Não importa você saber qual é a fase, importa, né, qual é a fase da onda de tensão. Ela tá lá, eu não sei qual é a fase dela, mas o importante é você saber qual é a defasagem dela, da tensão em relação à corrente, certo? Então, se os dois estão escritos como seno, isso é suficiente para eu saber conseguir comparar uma com a outra. Aí eu precisaria fazer isso que você está falando se uma estivesse em seno e a outra estivesse em cosseno, entendeu? Entendi. Certo? Que é o que acontece na dedução, que eu acho que é o roteiro da aula passada. Ou é dessa? Agora confundi. Não é dessa, da relação VI. Que para deduzir, mostrar essa relação, justamente isso. Eu sei que, por exemplo, a tensão no capacitor é L derivada da corrente no tempo. Aí, quando eu pego a corrente cosseno, quando deriva, aparece um seno. Aí eu tenho de compensar essa defasagem para deixar os dois como sendo cosseno. Podia deixar os dois sendo seno também, tanto faz, né? O importante é que os dois estejam iguais, no mesmo padrão, para eu conseguir comparar uma com a outra, tá? Bom, então vamos lá. A questão 2. Um circuito de série, tem um resistor e um capacitor. Aí série, quando eu digo um circuito de série, quer dizer que está em série mesmo. O resistor e o capacitor estão em série, tá? Aí o resultado disso está conectado provavelmente a alguma fonte. Aí em que frequência a corrente fica avançada de 30 graus em relação à tensão sobre o equivalente? Tá, isso aqui eu não vou nem perguntar se alguém tem dúvida, mas quero esclarecer uma coisa antes. Vocês lembram, né? A impedância indutiva a gente escreve como sendo J ômega L, e a impedância capacitiva, né, menos J sobre ômega C. Quando a gente separa esse módulo e fase, vou separar só para ficar mais claro, tá? Para a indutância, o módulo é ômega L e a fase 90 graus. Para o capacitor, né, 1 sobre ômega C, fase menos 90 graus. Vou até botar a resistiva também. Z é igual a só R, né, fase 0, tá? Então, no caso aqui, o que eu estou dizendo? Que a impedância resistiva, ela vai ter o valor desse resistor. Ou seja, se eu tenho um resistor lá de 10 ohms, a minha impedância vai ser 10 ohms. Acabou-se, morreu, tá? Mas no caso do indutor, o que acontece? O valor do módulo dela é ômega L. Ou seja, ela depende da frequência.
Lembrando que o ômega, ele é 2πf, né? Ele é dado em radianos por segundo e o F é a frequência em hertz. Então, quando eu digo que o módulo da minha impedância, né? Isso vale para ZL e para ZC também, ela também depende de ômega. O módulo dela é ômega L, por exemplo, o que é que eu estou dizendo? Que o valor da impedância, o valor da dificuldade da passagem da corrente elétrica vai depender de quê? Da frequência. Então, se a minha fonte lá é 60 Hz, que é o que está na tomada, 220 cosseno de ômega T, onde o ômega é 2πf, né? 60 Hz. Eu vou ter uma determinada valor de impedância. Mas se eu alimento o meu circuito com uma frequência, sei lá, de 100 Hz, de 500 Hz, o valor da impedância vai mudar. A impedância resistiva muda? Não, porque ela não depende da frequência. Mas a impedância indutiva e capacitiva, aí sim, elas dependem da frequência, tá? Então, essa questão fala disso, né? Eu quero saber qual é o valor da frequência. Acho que eu peço em Hertz, né? Deixa eu ver aqui. Isso, em Hertz. Ou seja, você pode achar o ômega e depois converte para a frequência, né? Em Hertz. Qual o valor dessa frequência para que quando eu tenha o resistor e o capacitor em série, isso me dê... a corrente fica avançada 30 graus em relação à tensão. Ou seja, aqui esse 30 graus avançado, eu já estou me referindo ao ângulo da impedância equivalente. Né? Lembrando que o Z é V sobre I. Né? Então, se... não, a corrente vai ficar avançada. Então, na verdade, eu tenho que a corrente, esse ângulo aqui para a impedância vai ser menos 30. Percebem? Porque se é avançada, o ângulo da corrente vai ser maior do que o da tensão. Então, quando eu trouxer para cá para o ângulo, vai ficar menos 30. Certo? Vocês conseguiram fazer essa? Deu certo? Não, não consegui fazer, não. Mas qual foi a dificuldade? Assim, o que é que você achou que não deu certo? Porque realmente eu não consegui entender como fazer ela. Mas e agora? Você acha que já dá para fazer? Ou não? Certo. Então, deixa eu ir lá de novo. Deixa eu ir lhe perguntando. Um circuito em série tem o resistor igual a 8 e o capacitor igual a 30 microfarad. Como é que você desenharia isso para mim? Descreva, por favor. Como é que você desenharia esse circuito, essa resistência de 8 em série com esse capacitor? Está claro isso? Qual é o circuito que você vai trabalhar? Certo, então vamos lá. Próximo passo. Aí eu quero saber em que frequência a corrente fica avançada 30 graus em relação à tensão. Aqui, com o que eu vou relacionar? Olha só, se eu estou relacionando o ângulo entre tensão e corrente, esse ângulo eu obtenho através de quê? Da impedância. Então, se eu tenho um resistor em série com um capacitor, certo? Isso aqui vai ser uma... Eu vou considerar como sendo uma impedância equivalente, vou chamar de Z. E eu estou dizendo que nesse circuito série, eu quero que a corrente... Cadê a corrente? Que a minha corrente I, tá? Ela esteja... Vou até falar nos ângulos. O meu ângulo de corrente, ele vai estar avançado em relação ao ângulo de tensão. Ou seja, eu vou ter o ângulo de tensão e vou ter mais 30 graus. Como é que eu consigo isso? Eu sei que V é igual a ZI. Então, o Z não é V sobre I. Então, eu sei que o ângulo de Z, né? O Z vai ter um módulo, eu vou chamar de ZM. E quem é o ângulo de Z? θV menos θI. Eu quero que θI menos θV seja 30. Então, como é que eu faço para ter isso aqui sendo o ângulo da impedância, que é a defasagem entre tensão e corrente? Conseguiu pegar o que eu quis dizer ou ainda não? Não, consegui, sim. Consegui entender como é que seria. Certo? Alguém não entendeu alguma passagem? Ainda não está claro como fazer essa questão?
Bom, aí, aqui na sequência, mostra a variação das reatâncias, isso até com acento errado, XL e XC. Sim, só para tá no vídeo lá, e está no slide, mas eu vou falar aqui de novo. O ZL é J ômega L. O ômega L a gente chama de reatância indutiva, então isso é JXL, tá? Esse XL, que é ômega L, é a reatância indutiva. O ZC, né, que é menos J sobre ômega C, a minha reatância, que é JXC, né? A minha reatância capacitiva, né? O XC é menos 1 sobre ômega C, tá? Só para deixar clara essa nomenclatura, mas está lá no vídeo, certo? Então, eu quero saber qual a variação de XL e XC, tá? Em função da frequência, ou seja, quanto é que varia o XL, né, por exemplo, que é ômega L, como é que ela varia em função da frequência, tá? Só que essa frequência eu não quero ômega, eu quero em hertz, né? Eu acho que eu dou aqui em hertz. Ah, não, está em ômega mesmo, tá? Aí eu vou considerar o L, 40 mH, e o capacitor 25 microfarad, né? Então, mostra a variação das reatâncias. O ideal seria um gráfico, né? Com a frequência. Como é que isso aqui varia com a frequência? Então, como é que essa reatância muda em função dessa frequência ômega, tá? Aqui vai ser uma reta, né? Tá claro, tá? Para cá também, né? Vai ser uma sobre X, não, que já é diferente. Mas, enfim, aí o ideal é que vocês façam um gráfico, tá? Disso aqui com a variação de ômega, certo? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Bom, a questão 4 também é para trabalhar com essa questão das frequências, das reatâncias indutivas e capacitivas. Alguém não conseguiu fazer? Alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém? E a questão 5. Aqui a gente já começa a tentar fazer uma análise com os circuitos, né? Um circuito simples de uma única malha, né? Com os elementos, né? Resistor, indutor. Então, esse circuito aí, eu tenho essa fonte, né? VG, que é 60, cosseno, né? Ômega T, mais aqui defasagem, que é 0. Um resistor de 20 ohms e um indutor de 5 mH. Aí é para vocês praticarem mesmo, né? Qual o passo a passo aí? Primeiro, transformar a resistência e a indutância em impedância, né? Um erro muito comum nessa segunda prova, normalmente, é que as pessoas vão percorrer a malha e ao invés de transformar em impedância, coloca lá 5 mH, né? Por exemplo, 5 mH é indutância. Se eu for considerar indutância, eu vou ter que trabalhar no tempo, né? Assim, vou ter que dizer que a tensão VL é L, que é 5 mil, vezes a derivada da corrente que passa por ele. No tempo dá para fazer também, só que dá bem mais trabalho, né? Então, a gente vai, em vez de trabalhar com equação diferencial, a gente vai trabalhar só com sistemas lineares simples, né? Então, aqui a gente vai usar exatamente o mesmo procedimento que a gente já vem usando para os circuitos de corrente contínua. Nesse caso aqui, eu só tenho uma malha, então eu só vou usar a lei de Ohm, V igual Z, I. Quem é o Z? A parte real vai ser relativa ao resistor, e a parte reativa, né, a parte imaginária, vai ser relativo à reatância indutiva, tá? Então, a gente só tem que transformar para achar o Z equivalente, para poder achar a corrente. Uma vez achando a corrente, aí eu acho VR, acho VL, né, sem problema nenhum. E a ideia é que vocês façam esses gráficos no tempo, tá? Eu quero saber, assim, a onda de tensão da fonte, né, como é o gráfico dela. A onda de tensão em cima do indutor, qual é o gráfico dela. E em cima do resistor e o gráfico da corrente, tá? E a letra B é o diagrama fasorial. O diagrama fasorial é só desenhar o módulo, né, proporcional, não precisa botar os valores do módulo, e os ângulos, tá? Os seus ângulos direitinho para a gente saber. O diagrama fasorial fica mais claro de ver quem está adiantado, quem está atrasado, né? Para a gente saber que tipo de circuito é. É mais fácil realmente visualizar através do diagrama fasorial, tá bom? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Alguém não conseguiu fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão?
Professora, nessa letra A, podia fazer 4 gráficos, tipo, separado, porque eu não consegui fazer tudo junto, que ficou muito bagunçado, eu fiz separado. Tem algum problema? Não, na verdade, a ideia de fazer junto é justamente para você tentar perceber as defasagens, entendeu? O ideal era que fosse feito junto, sabe? Você ainda pode até fazer assim, ó. Por exemplo, você botar, vamos supor que aqui vai ser um cosseno, né? Então vai começar aqui em cima. Então o VG vai ter mais ou menos assim. Aí eu tenho que botar aqui quem é esse valor máximo. Aqui a frequência já tenho, né? Então aqui, por exemplo, seria VG, né? Boto aqui qual o valor. Aí aqui embaixo eu boto quem é o VR, por exemplo, né? Aí eu não sei, eu não calculei, né? Para ver, sei lá, vamos supor que seja um pouquinho assim, né? Porque aqui você ainda tem, você passar uma linha, você tem como ver, assim, os valores de cruzamento, né? Para medir essa defasagem. O ideal é você poder comparar. Então, se você achou tumultuado fazer um em cima do outro, tente fazer assim e passe essas linhas para mostrar os pontos de cruzamento, os valores de pico, onde, né, que fique claro da gente visualizar. Eu gosto de botar na prova a questão com gráfico, tá? Ou eu boto o gráfico de uma fonte, peço o gráfico de um parâmetro. Então, entendam como fazer esses gráficos e a retirar a informação desses gráficos. E eu faço isso, não é só por EA, sabe? É porque, assim, eita, a chamada é mesmo, já tinha esquecido. Deixa eu copiar aqui. É porque vocês, na vida profissional de vocês, mesmo não sabendo, sei lá, quem não sabe, acho que vocês, todo mundo já sabe onde vão parar, né? Para que engenharia vão fazer, ou qual área vão seguir. Botei no chat a lista, a presença. É importante lidar com gráfico, uma coisa que é natural, não só de quem é engenheiro, né? Mas de quem lida com dados de uma maneira geral, né? Assim, no nosso dia a dia, assim, é importante a gente ter uma noção de como o gráfico funciona, ainda mais na nossa área, né? Nessa área de ciência e tecnologia. Então, eu faço isso de propósito, que é para a gente aprender a lidar com essas coisas que a gente estuda e às vezes fica perdida lá, né? Vocês têm que se habituar mais a esse tipo de coisa. Aproveitando isso, eu vou até comentar em relação à prova, eu tinha esquecido de comentar a aula passada. Eu noto, assim, não só de agora, isso já vem de alguns semestres, inclusive no presencial, muitas pessoas não se atentam a ler com cuidado o enunciado, né? E nessa prova não foi diferente. Então, agora pior ainda, porque como é online, vocês, né, eu não estou perto de vocês, então, leiam com cuidado, porque, assim, todas as informações necessárias estão lá, né? Então, é importante que vocês, né, vejam, assim, o que de fato está sendo questionado, né, para que vocês não... Enfim, muita gente atropela, assim, lê, acha, vê uma variável lá, é essa, mas não preste atenção no que estão pedindo de fato, né? Então, assim, eu queria pedir para vocês realmente terem cuidado com os enunciados. Esse relatório, esse laboratório 3, né, eu estou terminando de escrever o roteiro. Eu estou dando um passo a passo de como fazer, né? Então, se você ler com calma, com cuidado, faça isso quando estiver tranquilo, porque as informações estão todas lá, tá? Se você seguir o passo a passo, né, você vai saber como fazer. Pode, essa equação, será que eu faço dessa forma? Aí isso, o material extra pode até ajudar, mas assim, o que é para fazer, se você seguir um passo a passo, eu detalhei o máximo que eu coloquei, destrincei em 7 passos, assim, mas o mais detalhado possível, que era para ficar bem claro o que é para fazer, tá? Então, assim, claro que pode ter dúvidas, né? E vocês podem me perguntar sem problema nenhum. Mas, assim, não só em EA, mas nas outras disciplinas, nas coisas da vida de vocês, leiam com atenção, né? Assim, porque a pior coisa que tem é a pessoa ter informação e não extrair aquele conhecimento ou que aquela informação de fato quer dar pra gente, né? Não só em prova eu tô falando, mas, enfim, de tudo, né? Enfim, seria isso, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário sobre o roteiro? Alguma questão ou algum assunto em específico dessa aula ou da aula passada? Certo? Ninguém? Bom, então, por hoje é isso. Eu já vou colocar... amanhã eu coloco o roteiro do laboratório e coloco a aula da semana, da próxima, tá bom? Mas só até a aula de hoje... Não tem teste, Lamartson. A presença vai ser o formulário mesmo, só preencher lá, tá? Vou dar essa folga a vocês.
certo? Então, só com essa aula de hoje, se vocês entenderem esse conceito, principalmente a influência da frequência na impedância, esse é o tema do laboratório 3, tá? Vocês vão projetar um filtro que é baseado nisso, em como a frequência faz com que o sinal tenha uma impedância maior, veja a impedância maior ou menor, né? Então, os filtros são baseados assim, então a gente vai projetar um filtrozinho, tá bom? Então, é isso, e até terça-feira, tá bom? Tchau, até mais.